Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos e os seus familiares aí, né? Nesse dia 13 de julho de 2020, vamos fazer aí a nossa meditação em direção ao reino sacerdotal, né? Juntamente com os hebreus, né? Que vão começar a caminhada deles hoje, né? Segundo aqui as nossas leituras, né? Então nós paramos aqui em Números, no capítulo 10, né? E no versículo 11, que está escrito aqui o seguinte: aconteceu que no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto de Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Então, depois de 2 anos, né, e 2 meses e dias, né, e 20 dias, eles então partiram em direção à terra, né? Ficaram lá no pé do Monte Sinai, sendo treinados, né? Preparados pelo Altíssimo. Aí então o Altíssimo deu a ordem para eles partirem. 2 anos, 2 meses e 20 dias depois. E aí tem uma ordem aí, né? No capítulo 13 a gente vai ver o seguinte, ó. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Né? Versículo 14. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Então, irmãos, aí ele vai descrever aí, né? Todas as tribos, não é isso? A primeira tribo aí que vai na frente é a tribo de Judá, com todos os seus exércitos, todo o seu povo, né? E quem comandava a tribo era o Naasson, filho de Aminadab, né? No versículo 15, ele diz que sob o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar. E assim foi, né? Então, depois de Judá, veio a tribo de Issacar. Depois veio Zebulon e assim vai, né? Certo? Então, tinha uma ordem até no caminhar, né? Tinha um modelo até no caminhar. Bom, aí no capítulo 11 tem aí as murmurações dos israelitas, né? Não estavam satisfeitos com as coisas, né? Aí começaram a reclamar do Moisés. O Moisés pediu a Deus para, né, que o cargo dele estava muito pesado. Aí o Senhor mandou ele escolher 70 anciãos para ajudar ele lá no ministério. Não é isso? Aí teve lá um problema lá com a Miriam e Arão, né, irmãos de Moisés. Então vamos pular isso aí porque nós estamos atrás das regras do reino, né? Certo? No capítulo 13, eles enviam 12 homens, né, para espiar a terra de Canaã, que voltam trazendo as notícias, né, sobre a terra de Canaã. Aí no capítulo 14, os israelitas querem voltar para o Egito, né? Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã, não é isso? No capítulo 15, o Senhor mais uma vez vai fazer o quê? Vai fazer a repetição das leis, mais uma vez, para lembrar eles, para eles não se esquecerem das leis, que eles vão implantar lá na terra prometida, né? Onde corre o leite e o mel. Então vamos dar uma lida aqui nesse capítulo 15, né? Para a gente repisar aqui algumas coisas. Capítulo 15 de Números, repetição das diversas leis. Versículo 1 em diante está escrito o quê? Deus depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício para lhe cumprir um voto,
ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para o Senhor fazer para ao Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá 1/10 de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. Versículo 5. E de vinho para a libação preparareis a 4ª parte de um hin, para o holocausto e para o sacrifício por cordeiro. Né? E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjar de 2/10 de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E o vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. Então os irmãos estão vendo aqui, né, que ele está dando algumas regras a respeito do sacrifício, de holocausto, né, e das ofertas de manjares, quer dizer, ofertas de comida, né. E aqui o que tem de interessante aqui nessas regras é que em todos esses sacrifícios, todos esses holocaustos, ele manda colocar, né, vinho para libação, né? Vinho para libação. Ó, no versículo 5 ele diz assim, e de vinho para libação preparareis a 4ª parte de um hin, para o holocausto ou para o sacrifício do cordeiro, né? Então, em todos os sacrifícios, em todas as ofertas, né, havia lá uma oferta de uma 4ª parte de um hin, que é uma medida, né, de vinho para libação, certo? Então, vamos dizer assim, então o que aquele vinho estava fazendo lá na última ceia, lá na última Páscoa, que o Senhor Jesus estava fazendo com os discípulos? Está aqui, ó. Então, em todos os sacrifícios, em todas as ofertas, em tudo que eles iam fazer, inclusive nas festas solenes que nós vimos aqui, né, ó, no versículo 3 aqui ele está dizendo, ó, vossas festas solenes, vamos ler aqui o versículo 3, ó. Ao Senhor fizerdes oferta queimada, certo? Holocausto, ou sacrifício para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para o Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas, né? Ou aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, versículo 4, oferecerá 1/10 de flor. Então ele tinha as medidas, né? É o modelo tudinho, né? E tinha o vinho, né? O azeite, tinha o vinho, tudo ali para que aquilo fizesse parte das solenidades, das ofertas e dos holocaustos e dos sacrifícios, né? Então aqui a gente tem uma explicação, né? Por que tinha um vinho ali, né? Na última ceia que o Senhor Jesus deu, né, o pão e o vinho aos discípulos para eles tomarem, para eles beberem, né? Dizendo que aquele ali era o corpo dele e o seu sangue que seria derramado. Então está explicado aqui, né, o que aquele vinho estava fazendo ali. E aí vai, né? Ele vai falar da preparação do novilho. Então essa renovação aqui, né, dos sacrifícios, não é isso? Ele está falando aqui como é que se deveria fazer para fazer os holocaustos. Ele já falou isso lá em Levítico, né? Mas ele está falando, ele está repisando aqui a lei exatamente dos sacrifícios e dos holocaustos, né? Então ele está repisando. E amanhã a gente vai fazer uma leitura, vai continuar essa leitura aqui e vamos pegar os pontos principais conforme a gente está fazendo aqui, né? Então, por exemplo, continuando aqui no versículo 7,
né? De vinho para a libação oferecerás a terça parte de um vinho ao Senhor em cheiros suaves. No versículo 8. Quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjar de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. Versículo 10. E de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin. Oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Então nós vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua aí no capítulo 15 de Números, que está falando aí sobre o sacrifício, sobre a adoração, né? O sistema de adoração. Os detalhes, né, do sistema de adoração que eles deveriam cumprir quando chegasse lá na terra. Amém? Paz seja com todos, né?